noite a todo mundo. É motivo de muita alegria, muita felicidade para mim estar com vocês de novo. É o terceiro ano seguido que eu estou com vocês de alguma forma, seja nos congressos nacionais da juventude, no acampamento, seja em outros eventos ao lado dos irmãos. Sou muito grato a Deus. Desculpa se eu não lembrar do nome e do rosto de todo mundo. Sei que a gente está junto há 3 anos, mas minha memória é uma porcaria. Tá? Mas minha esposa lembra o seu rosto, o seu nome e onde foi que vocês pararam a última conversa. Tá? Então, Deus deu para ela a memória que eu não tenho. Tá? Então, certamente minha esposa vai parecer muito mais simpática do que eu, tá? Que vou ter que lembrar de novo como é que você se chama e tal. Então, desculpe por isso. Tá? Uma alegria muito grande Deus estar aqui novamente com vocês. A gente vai olhar para 1 Coríntios hoje à noite. Tá? Se você me perguntar qual o capítulo, eu vou dizer todos. Tá bom? Hoje a gente vai começar em 1 Coríntios 1 e terminar em 1 Coríntios 16. Não se preocupe que não vai ser verso a verso não, tá? Se fosse, a gente ia ter um pequeno problema, tá? Mas a gente quer olhar para algumas passagens de 1 Coríntios e tentar olhar sobre o que é que Deus tem a nos ensinar através daquilo que Ele ensinou a essa igreja. Quando eu cheguei na Batista Manaim, há quase 3 anos atrás, eu tinha que pregar toda terça-feira e eu ficava perguntando o que é que eu ia pregar para a comunidade que eu não conhecia. Acabei de chegar na igreja, eu não conheço a igreja e tenho que pregar para a igreja. O que é que eu vou dizer para essa igreja, né? Porque eu não conheço ainda, mas já considero pacas, né? Aquele negócio. E eu achei que 1 Coríntios seria excelente, porque 1 Coríntios é uma carta que fala de muitos assuntos. Não é? Paulo está lidando com muitos problemas em 1 Coríntios. Eu achei que seria interessante lidar com muitos problemas dos mais variados, né, nessa exposição sequencial que eu pretendia fazer na igreja. Mas ainda que 1 Coríntios seja sobre muitas coisas, 1 Coríntios tem um tema central que se repete ao longo de toda a carta, que é o tema da divisão. A igreja de Corinto era fundamentalmente uma igreja dividida. A gente está se reunindo sobre igrejas saudáveis, né? Igrejas que dão fruto, igrejas que foram plantadas por Deus. E eu acredito que nada é mais prejudicial para a saúde de uma comunidade do que a divisão. Porque a divisão dentro da comunidade, dentro da igreja. Paulo vai falar delongadamente sobre isso em 1 Coríntios, sobre como a divisão destrói uma igreja que poderia ser frutífera e deixa de sê-la, justamente por causa, né, das divergências, das divisões que surgem dentro da própria comunidade. A gente vai começar em 1 Coríntios capítulo 1, a gente vai ler alguns trechos daqui a pouco, mas eu queria convidá-los a mais uma vez uma palavra de oração, para que Deus nos abençoe, para que Ele acalme nosso espírito, para que possamos então ouvi-lo e aprender dele. Se você puder me acompanhar nessa oração, eu agradeço. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua verdade e por tudo aquilo que a gente aprende de Ti. Oramos, Senhor, e pedimos para que a Tua igreja seja frutífera, Pai, seja saudável, plantada com raízes firmes, Deus, na água da Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos ter mentes que entendem a Tua verdade. Quebra conceitos errados, destrói, Deus, sofismas, muda nossas mentalidades se preciso for. Toca nos nossos corações para que possamos amar aquilo que o Senhor intenta que amemos, que possamos odiar o pecado, que possamos odiar a divisão e que possamos amar, Pai, uns aos outros como membros da Tua igreja. Move nossos pés, nossas mãos, nossos atos para que possamos representar a Tua verdade nesse mundo. Se nós oramos no santo nome de Jesus, amém. A gente vai ler fundamentalmente 8 passagens de 1 Coríntios, que são 8 trechos onde Paulo condena a divisão e Paulo traz pelo menos alguma visão diferente sobre como é que a divisão se manifesta na igreja. Se você quiser anotar aí, a gente vai falar sobre as 8 divisões dos Coríntios, né? Sobre as 8 divisões que aparecem em Coríntios. Primeiramente a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 10. A primeira divisão é a divisão da preferência, é a divisão do partidarismo na igreja. Verso 10 de 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisão entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que há discórdias entre vós.
O que eu quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, o outro: eu sou de Cefas, outro ainda: eu sou de Cristo. Paulo está descrevendo uma realidade muito esquisita, aqui em 1 Coríntios, que era uma realidade de divisão. Os irmãos estavam divididos, os irmãos não estavam em acordo. Esse desacordo foi informado a Paulo através do povo da família de Cloé. 1 Coríntios foi escrita como resposta a uma carta que os coríntios haviam enviado para Paulo. Se você for ler 1 Coríntios, você vai encontrar Paulo dizendo: quanto ao casamento, quanto à comida sacrificada a ídolos, quanto aos dons, Paulo está respondendo perguntas que foram feitas previamente. E ele está querendo responder questões que os coríntios haviam colocado em carta primeiro. De alguma forma, o povo da família de Cloé havia informado Paulo da divisão que havia na igreja. Não sei se eles haviam infiltrado uma carta secreta junto com a carta formal da igreja, ou se isso foi escrito na carta mesmo, ou se eles mandaram isso via aquele que ia levar a carta. O que importa é que o povo de Cloé, a família de Cloé, se colocou numa situação problemática aqui. Porque 1 Coríntios não foi escrita para ser lida no congresso dos líderes da igreja. Não foi feito para ser lido num escritório fechado. Foi feito para ser lido no culto. E eu imagino o momento na igreja de Corinto, quando algum membro da igreja, algum dirigente foi ler a carta, e logo no começo ele lê, que eu fiquei sabendo pelos da família de Cloé, e os pescoços viram, e todo mundo olha para a família de Cloé: o Caboeta, o X9, como é que o rato denuncia a gente assim, E Paulo ainda disse de onde é que veio o negócio, Foi ele mesmo que falou, Eu fiquei sabendo por eles, que é a divisão entre vocês, É interessante que quando uma igreja está lutando contra a divisão, é importante que Deus levante os seus Cloés, que Deus levante pessoas com coragem de prejudicar-se, se necessário for, para poder denunciar aquilo que está acontecendo de errado na comunidade. A família de Cloé não parecia ser uma família que liderava a igreja de alguma forma, mas era uma família que percebeu a divisão e procurou aqueles que poderiam resolver o problema da divisão. Eles não ficaram fofocando com os coleguinhas, eles foram em busca de Paulo, para que Paulo solucionasse o problema. Quando a gente vê divisão na igreja, às vezes nossa primeira atitude é colaborar com a divisão e juntar um partido ao nosso lado para ficar falando mal dos divididos de lá, ou alguma coisa assim. A atitude da família de Cloé, que foi uma atitude aparentemente louvada por Paulo, foi a atitude de procurar aqueles que poderiam resolver o problema, que foi justamente Paulo. O que é que a família de Cloé então disse para Paulo? Disse que essa divisão era baseada no fato de que uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. E Paulo vai atrelar isso à ideia do batismo. A impressão que dá é que o povo de Corinto estava trazendo para a vida da igreja aquilo que os filósofos estavam fazendo em suas comunidades de escolas filosóficas. Alguém seguia Platão, e porque eu sigo Platão, eu sou da filosofia de Platão e eu não escuto Sócrates. Outro era da escola socrática e ele não ouvia Aristóteles, outro era de uma escola aristotélica. Então haviam as escolas de filosofia que eram muito fortes naquele período em Corinto, e as pessoas seguiam o seu líder ideológico favorito. O que aparenta aqui é que os coríntios estavam erigindo aquele que os havia batizado como o seu mestre moral, como um líder filosófico e doutrinário. Então, se eu fui batizado por Paulo, eu sigo Paulo, eu ouço Paulo, eu sou de Paulo, eu não ligo para Pedro, eu não escuto Pedro, eu escuto Paulo. Aquele que foi batizado por Pedro, a mesma coisa. Que foi batizado por Apolo, a mesma coisa. Alguns mais espertos foram batizados ainda no tempo de Cristo. Então eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. E só ouço Cristo, não ouço Paulo, não ouço Apolo. A divisão de Corinto era baseado em um tipo de partidarismo que escolhia líderes como o centro de pensamento filosófico e moral da pessoa. E Paulo vai argumentar a partir do versículo 13, qual é o problema que se dá nessa divisão da preferência, de você ter uma submissão intelectual a uma liderança específica em detrimento de outras. Muitas igrejas têm vários pastores, muitas igrejas têm várias lideranças, e muitas vezes o que a gente faz é dividir a nossa própria comunidade por causa de nossa afeição a uma liderança ou a outra. Então sabe qual é o pior elogio que o pastor pode receber? É que ele é melhor do que os outros líderes da igreja dele. É o pior elogio que você pode fazer ao seu pastor. É quando você senta com ele para conversar e depois de muito ajudado você diz: pastor, muito obrigado, porque eu acho que o fulano não me daria esse conselho, Cicrano não viria aqui uma hora dessa, porque o senhor está aqui. E sabe o que é que você faz? Você começa a ajudar a dividir a sua igreja.
Quando você erige uma liderança acima das outras e tem ela como a única fonte de autoridade sobre a sua vida, em detrimento de outras lideranças da comunidade, o que você está fazendo, segundo Paulo, é dividindo o corpo de Jesus. Você está criando divisão na igreja baseado em afinidade. Paulo vai então perguntar: será que Cristo está dividido? Será que Jesus é um corpo esquartejado no chão? Não, Jesus é um corpo completo, inteiro. E se nós somos corpos de Cristo, nós temos que interpretar a nossa comunidade como um corpo inteiro. E nós não temos o direito de dividir a nossa igreja baseado em nossas preferências de líderes, nossas preferências de afeição com pessoas que têm algum cargo na comunidade. Nós não podemos alimentar esse tipo de coisa e não podemos nos submeter a esse tipo de coisa, porque Cristo não está dividido. Paulo não foi crucificado a favor de ninguém, e ninguém foi batizado em nome de Paulo. Você não foi crucificado no nome de nenhuma liderança. Nenhuma liderança foi crucificada por você. O seu batismo não foi no nome do pastor A, do pastor B, da denominação C. Tudo se deu em nome de Jesus. Tudo se deu por causa de Jesus. E é por causa de Jesus que a gente se reúne. É por causa de Jesus que a gente encontra relacionamentos aqui. É por causa de Jesus que a gente encontra salvação. A partir do momento em que a gente gera divisão na comunidade, por causa de preferências de lideranças, a gente está contribuindo para uma comunidade dividida e problemática, como os coríntios eram. Eles eram profundamente problemáticos nos seus relacionamentos. E o principal motivo, pelo que a gente lê na carta, é porque eles viviam em divisão e eles não entravam em acordo, porque um era do time A, outro era do time B, outro era do time C. E todo time na igreja tem um líder, não se preocupe. Sempre tem alguém que move a divisão. A divisão sempre é um trabalho de autoridades centrais. Raramente é um trabalho orgânico que se move de forma normal na comunidade, de pessoas divididas que se unem por acaso. Geralmente divisão é um trabalho de autoridades centrais. Paulo dá graças a Deus que não batizou ninguém, a partir do versículo 14. Paulo fica feliz que tem pouca gente de Paulo, porque parece uma coisa uma tentação muito séria, né? Tem alguém que é de Paulo, né? Alguém que é do meu time, que está por mim, né? Que luta por mim, que me prefere na igreja. Paulo olha isso como uma coisa maligna e dá graças a Deus porque não tinha muita gente no time dele. O prazer, o sentimento de estar sobre os outros é uma coisa melhor que todo dinheiro do mundo. O sentimento de ser uma autoridade espiritual sobre alguém é um prazer indescritível. E Paulo rejeita isso. Paulo ignora isso. Paulo dá graças a Deus que não tinha muita gente erigindo ele a isso, porque ele entende que Cristo é quem merece toda a glória na igreja, que Cristo é quem merece todo o louvor na igreja. Uma igreja dividida é uma igreja que tira Jesus do centro para colocar pessoas no centro. É uma igreja que tira Cristo e o Evangelho do centro para colocar minha preferência pessoal com a liderança no centro. Uma igreja que é centrada nas suas lideranças, uma igreja que é centrada em suas autoridades, uma igreja que é centrada em pessoas ou programações, uma igreja que é centrada em jeitos de fazer, é uma igreja que tirou Jesus do centro, é uma igreja que não vai permanecer unida, porque a igreja só consegue permanecer unida de forma espiritual, e só consegue permanecer unida, essa grande impossibilidade sociológica que nós somos, de pessoas tão diferentes, unidas aqui não por afinidade, mas por causa de Cristo, se Cristo continuar sendo o nosso foco e o nosso centro. A partir do momento que Jesus sai do centro e as pessoas entram no centro, pode colocar o cronômetro aqui no PowerPoint. Vai explodir a qualquer momento, porque Jesus tem que ser o centro da comunidade. A gente só consegue sobreviver como igreja e continuar unidos como igreja e continuar frutíferos como igreja se Jesus for o centro da igreja e não as pessoas da igreja. Se Jesus for o centro da igreja e não as autoridades, as lideranças da igreja, porque é isso que vai nos manter unidos como igreja. Claro que nós temos que nos dar às outras pessoas, claro que devemos ter um nível de submissão às autoridades que Deus nos dá, mas acima de tudo é Cristo quem guia e quem é o dono e quem é o poder sobre todos nós na comunidade, e é por causa dele que a gente vive unido. Paulo vai continuar o assunto da divisão no capítulo 3 de 1 Coríntios, seguindo a partir do versículo 1, e ele vai chamar então a divisão de carnalidade e de infantilidade, e ele vai dizer que a divisão também é fruto de uma vida carnal e de uma vida infantil, e que uma igreja entra no caminho da divisão quando ela abandona a maturidade e quando ela abandona a espiritualidade. Leia comigo 1 Coríntios 3, versículo 1, onde ele diz: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido,
pois não podieis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões humanos? E Paulo aqui ele vai chamar essa divisão, não é, de carnalidade, de falta de espiritualidade, e vai dizer que é um tipo de inveja que gera discórdia na igreja. A solução para o problema da divisão é, acima de tudo, uma busca por amadurecimento e por espiritualidade. Nós fugimos da divisão quando somos pessoas maduras. Aqui ele está falando de uma maturidade que se dá na palavra. Ele está falando que deu leite para que eles bebessem, porque eles não tinham capacidade de comer do alimento sólido, que ia mantê-los firmes como comunidade, ia mantê-los como igreja plantada e frutífera, porque faltava maturidade na palavra. Quando a gente abandona a palavra de Deus, tudo que sobra são as impressões pessoais que nos dividem. Quando a gente abandona a sã doutrina, tudo que sobra são as nossas impressões, e cada um vai ter uma impressão diferente, e ninguém vai entrar mais em acordo em nada. Quando a Escritura deixa de ser o nosso alimento e a nossa força motriz, quando as pregações são vazias da palavra de Deus, quando nossas decisões se dão muito mais por conveniência eclesiástica do que por teologia, do que por doutrina da palavra, o que a gente encontra é uma igreja dividida. Porque o único centro norteador do nosso pensamento aqui tem que ser a Escritura. E ela tem que ser o nosso alimento sólido. A gente tem que cada vez mais progredir na leitura, na interpretação, no conhecimento, na aplicação da palavra de Deus, porque é ela que vai nos manter maduros contra a divisão na comunidade. Se entramos em desacordo, a Bíblia é a lei. A Bíblia é a rainha que comanda o nosso pensamento de fé. E é a Bíblia que todos nós estamos submissos no nosso pensamento. Não é o magistério da igreja, não é as interpretações mais antigas, não são as tradições, não é o histórico de decisões das atas das assembleias. Nós estamos sujeitos ao que Deus diz na sua palavra, e acabou. Porque Deus é a lei, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é quem fala, e é Ele quem sujeita a nossa mente em submissão e em unidade a Ele. Mas também é um ato de carnalidade, é uma falta de espiritualidade na vida da igreja. A divisão é uma falta de compromisso com a palavra, a divisão é uma falta de compromisso com o Espírito, é uma falta de compromisso com a santidade. Você vai ser tentado à divisão na igreja quando você for tentado contra a espiritualidade que a gente encontra no próprio Senhor, contra a atuação do Espírito na sua vida. Você vai lutar contra a divisão quando você lutar contra o pecado. A sua vida de santificação importa para a vida da comunidade, porque uma igreja de pessoas carnais vai ser uma igreja que em algum momento vai estar dividida, porque nós só conseguimos permanecer unidos se permanecermos unidos no Espírito. Se nós abandonamos o Espírito, nós abandonamos aquilo que nos une, nós abandonamos a força que nos mantém unidos, porque nenhum de nós é unido por afinidade, nenhum de nós é unido porque tem os mesmos gostos, nenhum de nós faz parte do mesmo grupo do WhatsApp porque tem os mesmos assuntos em comum. Nós fazemos parte dessa unidade transcendental que é a igreja, porque todos nós temos o mesmo Espírito que nos une na igreja. A igreja vai ser mais frutífera e menos dividida quando a igreja for composta de pessoas que amam cada vez mais a santificação e lutam cada vez mais contra o pecado. A sua vida privada de santidade importa para a vida da igreja. A sua vida privada de santificação vai de alguma forma desaguar na unidade da igreja, porque a sua espiritualidade importa para todos nós. Uma igreja dividida é uma igreja que esqueceu do Espírito, é uma igreja que vive em carnalidade. No capítulo 4, Paulo vai continuar falando sobre isso, principalmente a partir do verso 6, quando ele fala sobre orgulho na vida da igreja. Ele vai dizer no verso 6: Irmãos, do capítulo 4, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se enche de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te fez diferente dos demais? E o que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesse recebido? Já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós já chegastes a reinar. Quisera eu reinasseis de fato, para que também nós reinemos convosco. Em terceiro lugar, a gente tem a divisão se manifestando como um ato de orgulho, quando eu me sinto superior às outras pessoas da igreja.
E a divisão começa como um ato de superioridade sobre os outros, quando eu me sinto alguém acima e quando eu vejo os outros abaixo. Paulo vai dizer isso, que nós não devemos nunca ir além daquilo que está escrito, nunca ir além daquilo que a palavra diz ao nosso respeito. E Paulo vai dizer: quem te fez diferente dos outros? Ele vai perguntar: o que é que você tem que você não tenha recebido? O que é que você tem que você não tenha recebido da parte de Deus? Quando eu fazia Universidade Federal, eu larguei para ir para o seminário, sempre tinha aquele amigo que tinha um carro, né? Quase ninguém tinha carro, mas tinha um cara que tinha carro e se orgulhava de ter carro, se comportava melhor do que os outros porque tinha carro. E você perguntava quanto foi que ele comprou o carro, ele não sabia que foi o pai que deu, né? E ele dizia que o pai que deu era um pouco humilhante para ele, assim. Estou me orgulhando aqui, me sinto melhor que todo mundo, né? Mas eu recebi, eu não ganhei, eu não conquistei, eu não comprei, eu não fiz por merecer, eu só recebi, né? E o sentimento que a gente tem que ter com Deus e com os outros tem que ser sempre esse. Você pode ter alguma qualidade moral, alguma qualidade intelectual, alguma habilidade motora, sei lá, melhor do que as outras pessoas. Você pode ter alguma habilidade que outra pessoa não tem. Você pode ser melhor que as outras pessoas em alguma coisa. Isso é normal. Agora, a humildade para Paulo não é ignorar os seus talentos ou os dons especiais que você tem. A humildade para Paulo é entender que você não fez por merecer isso, que Deus te deu. Deus que te entregou de mão beijada tudo que você tem de melhor, tudo que você sabe de superior. Paulo não nega que algumas pessoas têm alguma coisa. Paulo nega que eles sejam dignos de merecer aquela coisa. E que quando você se sente merecedor, você se sente superior, você se sente melhor, você acha que está acima. Quando o coração que é realmente humilde, é um coração que entende que não fez por merecer nada, e que tudo foi Deus que deu, e que tudo que eu tenho Deus me entregou. A habilidade de estudar, os meios para estudar, os meios para compreender a palavra de Deus, os meios para fazer isso, os meios para fazer um curso, o meio para aquilo, tudo foi Deus que entregou, tudo foi Deus que deu, tudo foi Deus que moveu. Como alguém pode se sentir superior se tudo que ele tem foi entregue por outro? O orgulho na igreja é aquilo que muitas vezes leva à divisão. É quando você não consegue se submeter ao outro, é quando você não consegue se dar ao outro, é quando você se vê acima do outro, que te faz querer mover as coisas contra o outro, ao invés de mover a vida da igreja para o outro. Uma igreja dividida é uma igreja orgulhosa, e a igreja só será frutífera quando for uma igreja humilde, quando for uma igreja submissa às outras pessoas, quando a gente entender que tudo que nós temos foi Deus que deu. Então como é que eu não posso usar isso para o serviço do outro, para o bem do outro, para ajudar o outro, e não para simplesmente me sentir superior? Paulo vai chegar num dos momentos mais duros em 1 Coríntios, no capítulo 4, onde Paulo é extremamente irônico e sarcástico contra a igreja. Ele vai dizer: vocês já estão satisfeitos, já comeram demais, vocês já estão ricos, vocês já chegaram a reinar sem nós. Quem dera vocês já estivessem reinando para a gente aproveitar aí do que cai da mesa de vocês, né? Paulo está julgando duramente a igreja, de forma que Paulo vai dizer no fim do capítulo 4, a partir do versículo 18, dizendo: mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e não descobrirei não só o que falam e os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Literalmente, a palavra disciplina aqui no verso 21, no grego é vara. Devo ir visitar vocês com vara ou com gentileza e com amor? As pessoas estavam, por causa do orgulho, se levantando contra Paulo e se levantando contra o ministério do apóstolo Paulo, porque se sentiam superiores a Paulo. Existiam os super apóstolos em 1 Coríntios, que eram pessoas que se sentiam apóstolos superiores ao apostolado de Paulo, e eles queimavam Paulo pelas costas de Paulo e falavam mal de Paulo pelas costas. E Paulo diz: vocês estão agindo como se eu não estivesse indo aí, como se eu não fosse visitar vocês, mas eu estou indo aí, eu estou indo e eu vou conhecer o poder dessa galera, e não são só as palavras não, vou conhecer o poder. E Paulo vai dizer: vocês preferem que eu vá aí com gentileza ou com porrete? É a pergunta de Paulo. Paulo está ameaçando quebrar o pau na cabeça dos coríntios. Paulo está ameaçando quebrar o cabo de vassoura na cabeça dessa galera, né? A divisão é uma coisa muito séria. Paulo não diz isso porque ele está pessoalmente ofendido. Paulo diz isso porque ele entende que a divisão na igreja é uma coisa que destrói a igreja. E Paulo encontra aqui um dos seus grandes momentos de dureza contra a igreja. Muitas vezes, quando um pastor ou uma liderança encontra uma igreja dividida por causa do orgulho,
A melhor coisa que o pastor pode fazer às vezes é quebrar um pau na cabeça da igreja. É pegar você. Quando a gente lê a parábola da ovelha perdida, né, é uma palavra muito bonita, né? Você tinha 99 ovelhas no curral, uma ovelha se perde, o pastor vai e busca a ovelha, né? Coisa maravilhosa. Só que você já viu a ovelha correndo, meu chato? A ovelha corre, viu? Não é pouco não. Sabe por que pastores andavam com cajado? Você já viu aquelas fotos bonitinhas, aqueles desenhos do pastor com a ovelha no ombro, né, andando? Ele está com a ovelha no ombro porque ele teve que quebrar a perna da ovelha para pegar a ovelha. Ovelhas que fogem, você não consegue pegar a ovelha, você tem que pegar o cajado e quebrar a perna da ovelha para trazê-la de volta. Muitas vezes, quando a gente está num caminho contra Deus e entra no caminho da divisão, às vezes o que a gente tem que fazer como pastores é quebrar a sua perna, é quebrar suas pernas e trazer você com todo carinho em cima do ombro, com todo amor em cima do ombro. É aquilo que Paulo diz: vocês querem que eu vá com vara ou vocês querem que eu vá com graça e com misericórdia? Às vezes, uma igreja que se entrega ao caminho da divisão é uma igreja que não vai encontrar misericórdia, que não vai encontrar amor e gentileza no modo como o pastor vai agir. É um pastor que vai amorosamente quebrar o pau na sua cabeça, para o bem da igreja, para o seu bem, para o seu bem. Porque quando o seu pecado se torna público, quando a sua divisão se torna conhecida, é Deus cuidando de você, é Deus amando você, porque Ele ama os filhos, porque Ele repreende os filhos que Ele ama. Quando sua divisão, quando o seu pecado não é descoberto por ninguém, ele nunca é tratado. É Romanos 2, é Deus te abandonando. É Deus te abandonando. As tias da salinha das crianças, eu presumo que elas não podem bater nos seus filhos. Eu acho, não sei, né? Mas não sei se vocês vão ficar sabendo, não sei, né? Tem umas técnicas aí que a gente ensina, quer dizer, né? Mas às vezes as crianças dão um trabalho e elas não vão poder bater nos seus filhos, porque não são filhos delas. No Ceará minha mãe fazia um negócio meio um terrorismo assim. Com quem ela me deixasse, ela dizia: se ele se danar, pode bater, né? Era um negócio meio nervoso, assim, eu vou apanhar do estranho, né? Mas geralmente os estranhos não querem bater nos seus filhos, né? Agora você bate no seu filho se ele faz uma coisa errada, se ele precisa ser repreendido de verdade, né? Deus bate nos seus filhos, Deus quebra a perna dos seus filhos, Deus faz com que pastores usem vara na cabeça de seus filhos, mas Deus abandona aqueles que não são seus filhos, né? Quando o seu pecado não te causa problema, isso é um péssimo sinal, é um péssimo sinal. Quando o seu pecado se torna público, você sai envergonhado, isso gera um problema na sua vida, você sai traumatizado no seu coração por causa dos problemas que o seu pecado lhe causou. Isso é Deus chamando, é Deus cuidando de você, é Deus ajudando você nesse processo. E Deus muitas vezes vai usar os seus pastores para isso, para quebrar o pau na sua cabeça, para o seu bem, para o bem da igreja, tá? Capítulo 6 de 1 Coríntios, a gente encontra Paulo falando sobre um outro tipo de divisão. No capítulo 6 a gente encontra a quarta divisão, e é a divisão do litígio na comunidade. Os irmãos em 1 Coríntios estavam vivendo um momento muito estranho, né, que a gente lê a partir do versículo 1 do capítulo 6. Atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Verso 4 diz: assim, quando tendes negócios dessa vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais um contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Paulo está falando de uma coisa muito específica aqui. Os irmãos estão em litígio um contra o outro. Um se sente ofendido por causa de alguma coisa, alguém prejudica o outro de alguma forma, e o que um faz é colocar o outro na justiça perante tribunais incrédulos, para que os incrédulos julguem a respeito da situação. Era uma igreja tão dividida ao ponto dos irmãos estarem processando uns aos outros dentro da igreja. É uma situação vexaminosa, né? Um negócio vexatório, um negócio triste, né? Se você pensa na seguinte situação: você está no almoço de Dia das Mães com sua família, você não sabe onde é, seu pai está de carro na sua frente, você está no carro atrás, né, indo, seu pai levando sua mãe, você levando sua família para ir almoçar com eles, e seu pai para num sinal, você se distrai, culpa dele, culpa sua, você não sabe, bate o carro atrás do carro do seu pai. Vocês ambos saem do carro e começam a discutir. Ah, você parou de uma vez? Ah, não, mas eu tinha distância. Não, mas eu parei devagar. E nós vamos resolver, vamos chamar a perícia para vir resolver isso aqui, né?
Imagina a situação triste: pai e filho entram numa disputa e eles vão ter que chamar uma força estatal para vir dizer quem está certo e quem está errado, porque eles não conseguem chegar em acordo. O que isso representa uma família saudável? Isso representa uma situação saudável entre pai e filho? Porque rapidamente um dos dois ia dizer: não, deixa para lá então. Então se for isso, então deixa que eu assumo. Deixa que eu assumo. É melhor ter que pagar o seu carro injustamente do que ter que chamar ímpios aqui para vir dizer quem é que está certo e quem está errado, do que ter que chamar gente de fora da família para vir resolver os problemas da nossa família. Se é problema da nossa casa, a gente resolve na nossa casa. A gente discute depois, a gente vê depois em casa. A igreja é uma família. E tem que ser uma família muito mais forte do que certas relações familiares que a gente vê por aí. Como igreja, nós temos um relacionamento de amor e de esperança e de graça que nos une de tal forma que muitas vezes é muito mais vantajoso sofrer o prejuízo do que ter que chamar outras pessoas de fora da família para vir corrigir um problema da família. Claro que Paulo não está lidando com os mas e com os poréns que podem surgir em relações complexas de trabalho e coisas assim. Eu não estou entrando nos pormenores. Paulo não entra nos pormenores. Mas Paulo quer entrar naquilo que é o por maior, né? Ele quer entrar naquilo que é o mais importante. É estranho, é absurdo, é uma derrota para uma igreja que eles vivem uma relação tal que os irmãos estão processando uns aos outros. E Paulo vai dizer: não existe um único irmão na comunidade, mais sábio, mais velho, que possa sentar com os irmãos e chegar a um acordo, e que ambos, humildemente, tendo o mesmo Espírito Santo, possam sentar e ouvir a respeito das coisas de Deus, e serem guiados por uma decisão que faça sentido, que seja boa, e que represente aquilo que o Evangelho quer dizer para a gente. Os nossos problemas a gente tem que resolver. Uma igreja unida, uma igreja frutífera, é uma igreja que resolve os seus problemas. É uma igreja que tem maturidade bastante para que, quando os desacordos acontecem, eles conseguem encontrar um ambiente de unidade, de resolução de conflitos. Uma igreja que não consegue resolver os seus conflitos é uma igreja que está fadada à desunião, é uma igreja que está fadada à divisão, é uma igreja que não vai conseguir ser frutífera, porque nós vamos julgar o mundo. É isso que Paulo diz. Paulo traz a escatologia para a vida comum aqui também. Paulo faz muito isso, de trazer a escatologia para a vida comum. E Paulo traz: olha, vocês vão julgar o mundo, vocês vão junto com Deus julgar esse mundo caído. Vocês não conseguem julgar as coisas menores, vocês não conseguem julgar uma relação trabalhista, vocês não conseguem julgar um carro batido, vocês não conseguem julgar uma infâmia, uma ofensa, vocês não conseguem sentar juntos e se resolver. É preciso trazer gente de fora, é preciso fazer isso. E Paulo critica duramente essas relações conflituosas na vida da igreja. Deve existir submissão, deve existir luta para que a igreja viva em um contexto de unidade nessas relações de conflitos que a gente muitas vezes entra. Então a gente vai para o capítulo 8 agora de 1 Coríntios. E o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 tem a mesma temática. Ele vai lidar com a questão da comida sacrificada a ídolos e a questão do uso da liberdade contra o outro, não é? O cerne do argumento de 1 Coríntios 8 até 10 é um debate muito sério a respeito do modo como eles podiam se alimentar, não é? Parece uma bobagem hoje, mas para o povo da cidade de Corinto, praticamente toda comida que era comprada no mercado era uma comida que havia passado por rituais de adoração a deuses pagãos. A carne era sufocada, a carne era entregue em sacrifício a um deus pagão, e então essa carne era aproveitada para ser vendida nos mercados. E o povo pergunta para Paulo: Paulo, a gente pode comer disso aí? Não é? Se a gente trouxer para o mundo moderno, é aquela pergunta, né? Rapaz, o galo do despacho voou pelo meu muro e caiu na minha casa, né? Eu posso assar? Faz mal, né? Eu posso comer o galo da macumba? Como é que é isso, né? Uma vez aconteceu comigo, certo? Minha esquina, quando eu morava com meus pais, era onde se faziam os despachos do bairro, né? E uma vez o galo voou, um galo preto, e caiu, né, na área da casa da minha mãe. A gente amarrou pelo pé, chamou de bicudo, né, alimentou, né, aquela coisa maravilhosa. Eu pensei que ele ia me alimentar um dia, mas descobri que não se come galo, né? A mãe deu por uma granja. Eu fiquei tão triste que comer o bicudo, né, o galo da macumba. Só para dizer que comi, né, e poder usar isso como aplicação, né, 1 Coríntios 8 e tal. Mas Paulo Paulo está falando desse tipo de situação. E o argumento de Paulo é muito simples. O demônio não tem mais poder nenhum sobre vocês. O que é esses falsos deuses? Eles nem existem de verdade. Deus foi quem criou a comida, foi Deus que criou o animal. Ora, agradece a Deus, mata e come. Não tem problema com relação a isso, não tem bobagem. Mas Paulo vai entrar numa questão muito séria a respeito da liberdade que você vai exercer na igreja. Paulo vai começar no capítulo 8, no verso 1. Quanto à carne sacrificada aos ídolos, e aqui ele vai citar os coríntios, não é?
Sabemos que todos temos conhecimento. Isso que está dizendo não é Paulo. Isso quem está dizendo são os coríntios, quando Paulo vai responder aos coríntios, né? Então Paulo vai dizer: o conhecimento dá ocasião à arrogância, né? Literalmente no grego é muito forte, diz o conhecimento incha, o conhecimento te deixa inchado, né? Dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Ele vai dizer: se alguém acha, se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece, até o ponto em que é necessário saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus, né? A questão, no fim das contas, para Paulo não é se você conhece Deus, é se Deus conhece você, né? Se eu chegar ali na casa do presidente e dizer: não, eu conheço o Temer, viu? Quero entrar. Eu não entro, não. Eu entro se o Temer disser: não, eu conheço o Iago, pode entrar, né? No último dia você vai dizer: não, eu conheço Deus. Mas Deus conhece? Essa é a grande questão, né? Você pode se afundar em livros de teologia. Se você não está afundado em um relacionamento pessoal com Deus, aí é outra coisa, é outro problema. Os coríntios se achavam cheios de conhecimento, e os coríntios achavam que, porque tinham conhecimento, poderiam usar a sua liberdade contra as outras pessoas. Então, se pode comer comida sacrificada a ídolo, eu vou ostentar isso o máximo que eu puder. Eu vou fazer isso até o ponto de ir contra a consciência daquele que vai participar comigo dessa alimentação e vai acabar escandalizado, porque eu faço com fé, mas ele faz sem fé. De que eu tenho conhecimento, mas ele tem esse conhecimento só aqui. O outro irmão nem sempre tem o conhecimento aqui. E porque eu exerço a minha liberdade, ele vai se sentir convidado a exercer a mesma liberdade comigo, sem ter a mesma maturidade de fé que eu. Algumas pessoas têm a mesma teologia que você, mas elas não têm a mesma maturidade na fé que você, e vão se sentir convidados a participar de coisas que você participa, sem ter a mesma experiência com Deus que você tem. E eles vão pecar nesse processo, e você vai pecar contra eles nesse processo, porque eles estão entrando no caminho entrando no caminho de pecado, pela consciência frágil. Paulo está falando, e ele diz mais à frente, que se para preservar os irmãos fosse necessário, ele pararia de comer carne para sempre. Isso para mim seria uma coisa absurda, assim, deixar de comer carne pelo meu irmão que é fraco. É um negócio muito sério, principalmente quando envolve comida, não é? Porque comida é um negócio precioso demais, sagrado. Comer é uma coisa maravilhosa, né? O povo está me hospedando ali, está num prejuízo miserável, né? Porque estou comendo até o prato. Hoje de manhã eu comi o prato sumiu, né? Foi um negócio fora de série, né? Comida é uma coisa maravilhosa, e Paulo vai dizer: se pelo meu irmão for necessário, eu nunca mais como carne. O que Paulo está dizendo é que o exercício de nosso conhecimento teológico e o exercício de nossas liberdades não devem ser vividos contra a igreja e contra o irmão. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou de uma igreja bem tradicional, não tanto quanto poderia, mas consideravelmente tradicional. E nós escolhemos uma instrumentação um tanto mínima. O máximo de percussão que a gente tem é um carrom. A gente tem um contrabaixo, tem um violão, é um negócio muito, muito diminuto, muito simples. A gente poderia fazer um negócio maior, fazer uma instrumentação, ter aquela bateria de 18 caixas, um negócio incrível, né, se a gente quisesse. E teologicamente, não teria problema nenhum para a gente. Eu tenho conhecimento, eu estudei esse negócio, eu sei como é que funciona. Eu posso escrever um livro de por que eu posso usar bateria na igreja se eu quiser. Posso, farei um dia, se Deus quiser, sei lá, mas posso. A questão é, nem todos têm esse conhecimento. E para alguns irmãos da igreja, eles não vão conseguir participar do mesmo jeito que eu participo, porque nem todos temos o mesmo relacionamento com esse tipo de coisa que eu e os mais jovens temos. Nossa igreja tem suas dificuldades específicas, diferentes das dificuldades de outras igrejas de outros lugares. O Ceará é um lugar muito tradicionalista, assim. Ainda tem muitos, no Ceará ainda é um grande, meu Deus, um grande polêmico, um grande problema você usar bateria, sabe? É uns negócios assim fora de série, né? É uma maturidade teológica da gente lá no Ceará. Pensa num negócio incrível, né? A gente está reuniões debates e reuniões para discutir, né, percussão na igreja. A gente ainda está parado nos anos 90, um negócio louco, né? Será que o uso da minha liberdade, o uso do meu conhecimento contra o outro seria algo que glorificaria o nome de Deus? Será que, eu estou falando do exemplo específico da minha própria comunidade, deve existir outros exemplos na comunidade de vocês, né? Eu tenho essa liberdade, eu tenho conhecimento, eu sei que eu posso. A pergunta é, isso vai ser melhor para todos ou não? Isso vai ser o bom para a igreja ou não? Ou será que o bom para a igreja seria que em determinado assunto eu abrisse mão da minha liberdade para gerar um sentimento maior de unidade na igreja, na minha comunidade local? O que eu escolho na minha igreja é que o meu gosto musical fique no baú da moto, o meu gosto musical fica na minha casa. Quando eu entro no prédio da igreja, a pergunta não é o que eu gosto mais. Quando eu entro no prédio da igreja, a pergunta é o que é que vai ser melhor para o todo, para que o todo possa unido louvar o nome do divino.
Uma igreja unida, uma igreja frutífera, é uma igreja que está preocupada com sua unidade, muito mais do que preocupada com estabelecer de cima para baixo e a força, a maturidade de alguns contra a experiência de fé de outros. E a igreja está preocupada em abençoar a comunidade de forma completa. O exercício violento da liberdade que a teologia às vezes nos dá, né, é algo que vai contra a igreja, faz a igreja odiar muitas vezes o conhecimento de Deus. Porque a gente usa a palavra da verdade e a lâmina da escritura não como cirurgiões, mas como açougueiros, que tentam impor certas liberdades sobre a igreja que às vezes não está preparada. A minha teologia diz que qualquer irmão pode batizar outros irmãos. Geralmente o costume é que o pastor batiza, né? O pastor tem que ser aquele que mergulha o indivíduo, porque senão não valeu. Na nossa igreja, a gente não tem essa teologia. Geralmente os pastores é que fazem, mas a gente não tem essa teologia. Um pastor amigo meu tentou trazer a mesma teologia para a comunidade. E disse: olha, irmãos, ele foi lá, mostrou no fechamento, os irmãos batizavam uns aos outros, não tinha problema, olha só que coisa maravilhosa, o pai batizar o filho, que coisa linda, o filho batizar a mãe que se converteu, que coisa maravilhosa, por que a gente não pode fazer isso? A igreja creu. Chegou o dia do batismo, tinha os irmãos separados para batizarem os outros, todo mundo deu para trás. Não, pastor, batiza o senhor mesmo. Batiza o senhor, pastor, não dá não. Se o pastor obrigasse, não, vai ter que batizar, foi o combinado, vai lá. Às vezes existe um exercício de liberdade que vem da palavra de Deus, que nem sempre as pessoas estão preparadas para viver aquilo. E às vezes você não pode impor uma liberdade sobre a comunidade quando ela não está pronta para aquilo. E a gente tem que, muitas vezes, dar um passo para trás e com humildade ensinar o que é certo, mas entender que as pessoas precisam aceitar o que é certo e viver o que é certo. Muitas vezes pastores muito jovens, recém-saídos do seminário e coisas assim, gostam de azucrinar a comunidade e trazer a palavra de Deus de forma tão violenta e tão virulenta contra os outros irmãos, ao ponto de quebrar a vida da igreja. Ao invés de dobrar a igreja para um lado ou para o outro de acordo com a verdade, muitas vezes quer simplesmente quebrar a igreja para coisas que ela às vezes não está nem preparada para ouvir. E a divisão na igreja às vezes surge por pastores que ensinam a verdade, trazem certas liberdades a partir da igreja, sem sensibilidade à própria igreja e sem submissão à consciência dos irmãos da igreja, não é? Se a gente for para o capítulo 11 de 1 Coríntios, a gente encontra Paulo novamente falando sobre o problema da divisão. E aqui Paulo vai falar sobre a ceia, a partir do versículo 17. Paulo vai dizer: entretanto, não vos elogio nessa instrução que dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Isso não vos elogio. Paulo está lidando com um problema de divisões de grupos sociais na igreja em detrimento de outros grupos. O que estava acontecendo era uma coisa muito estranha. A ceia naquela época não era como as nossas modernamente, que a gente pega um pedacinho de pão, um pouquinho de cálice com suco de uva, o suco de uva que representa o vinho, que representa o sangue, né? O pão que a gente geralmente faz, e passa aqui na igreja, vê aqui na frente, depende do costume de cada comunidade. Para eles era uma grande refeição mesmo. Eles sentavam para almoçar, basicamente. E a ceia era um grande momento de refeição. A logística disso é muito difícil às vezes, então a gente tenta fazer como dá no mundo moderno. Mas eles comiam, tinham uma grande refeição juntos. E o que estava acontecendo? Havia um grupo de pessoas que chegava antes e havia outro grupo de pessoas que chegava depois. Parece que o grupo que chegava antes era o grupo dos mais endinheirados. O grupo dos que chegavam depois parecia ser o grupo dos mais pobres. Paulo vai dizer que eles estavam envergonhando os que não tinham nada, eles estavam envergonhando os que nada tinham, que talvez não tivessem o que comer em casa. Enquanto os que tinham o que comer em casa chegavam antes para comer tudo, se embriagavam, comiam muito, e os que chegavam depois, que eram os mais necessitados, não encontravam o que comer na ceia. Olha que situação vexatória e vergonhosa na vida da igreja, de grupos se dividindo contra os outros, e aqui grupos sociais, pelo que parece, os mais ricos contra os mais pobres, os mais ricos contra os mais pobres.
Paulo vai dizer que esse tipo de divisão, esse tipo de vida de igreja faz mais mal do que bem, não é? Faz mais mal do que bem. É muito triste que uma comunidade local seja dividida por grupos de afinidade, em que as pessoas se relacionam baseadas unicamente em coisas que lhes são comuns, não é? E que os mais ricos se juntam contra os mais pobres, os mais jovens se juntam contra os mais velhos, as senhoras casadas contra as adolescentes solteiras, e você vai criando grupos e partidos na comunidade, grupos e partidos na igreja. E a gente muitas vezes se submete às nossas afinidades. Eu me junto com aquele grupo de jovens que pensa mais ou menos como eu, que tem a mesma idade que eu, comete os mesmos erros que eu, é tão burro quanto eu, faz tudo errado como eu, ou tem os mesmos interesses de diversão que eu. Aí eu me junto com eles, só saio com eles, só falo com eles, só escuto eles, só faço algo que for aprovado por eles. E então, o que eu estou criando na comunidade, né? Eu estou criando um partido. A gente só chega junto, a gente só sai junto, e a gente não tem outros grupos de relacionamento, né? É normal que hajam amizades mais íntimas na igreja do que com outras pessoas. Não tem como aqui, sei lá, 100 pessoas se ter o mesmo nível de amizade, né, uns com os outros. É logisticamente impossível. Você vai ter algumas amizades mais firmes, mais próximas, mais antigas. O problema não é esse, né? Como eu digo lá na igreja, o problema não é existir panelinha. O problema é a tampa estar fechada. Pode existir panelinha, pode existir seus grupos, mas mantenha a tampa aberta. Encontra as pessoas que não estão no teu grupo e adiciona no teu grupo. Vê que teu grupo está muito homogêneo e vai se relacionar com outro grupo de pessoas. Vai achar outra galera para se reunir. Vai sair com pessoas com quem você não sai muito. Chama para almoçar na sua casa as pessoas com quem você menos conversa. Gente que chega na igreja e sai da igreja e você não sabe nem o nome. Sai com eles, chama para sair, te leva para tua casa, vai lá. A igreja tem que ser um ambiente sujeito a essa multiformidade da graça de Deus. Nós temos que nos abrir à graça multiforme do Senhor. A igreja não é uma unidade homogênea, de todo mundo parecido e igualzinho, bonitinho, e os grupos homogêneos se surgindo uns contra os outros, e o meu ministério contra o ministério daquele, o meu grupo contra o grupo daquele. A igreja tem que ser um ambiente de unidade, porque Paulo vai dizer que Deus estava matando e adoecendo as pessoas por causa daquilo. O que eles estavam fazendo na ceia, por causa do que eles estavam fazendo na ceia, Deus matava e Deus adoecia. Isso é muito sério. Ele diz no verso 30, por causa disso há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que já morreram, ou muitos que já dormem. Deus trazia doença, fraqueza e morte contra uma igreja dividida. Nós falamos de igrejas saudáveis, queremos igrejas frutíferas, plantadas, mas Deus pode estar matando a nossa igreja, porque nós estamos fugindo da unidade que é a intenção de Deus para a igreja. Nós podemos cavar nossa própria cova espiritual se a gente foge desse caminho de união em detrimento do meu grupo, do meu partido, das pessoas que eu mais gosto, contra outras pessoas. Paulo continua, ele chega então no capítulo 12, onde ele vai falar sobre os dons espirituais e a questão do amor, né? A grande questão que Paulo vai colocar no capítulo 12 e 13, o tempo já está se esvaindo, a gente vai passar rapidamente por isso, é a ideia de que muitos irmãos estavam servindo e atuando no ministério de forma desamorosa, e o exercício dos dons espirituais não estava sendo para o outro, mas estava sendo contra o outro. E ao invés do exercício dos dons na igreja estarem acontecendo para a edificação e serviço da igreja, as pessoas estavam usando os seus dons para se exaltar, para aparecer, para ser melhor. E enquanto um começava uma atuação de dons, o outro queria começar também para chamar mais atenção do que o outro. Um agia de uma forma contra o outro, usando o Espírito Santo como desculpa. Uns se sentiam inferiores aos outros, porque aquele tem um dom que eu não tenho. E o que Paulo vai dizer no começo? Ele vai falar no verso... Pulei aqui o capítulo. Ele vai falar no capítulo 12, a partir do verso 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Vai dizer a partir do verso 12: porque assim como um corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. E todos nós, como pessoas distintas, somos unidas no mesmo corpo, e unidos no mesmo corpo nas nossas atuações de dons e ministérios para o mesmo Senhor.
O ministério de louvor não pode estar contra o ministério dos pastores, que não pode estar contra o ministério de evangelismo, que não pode colocar contra o ministério das senhoras. Os ministérios e as atuações têm que estar em comum acordo. Os irmãos têm que estar juntos. Grupos na igreja, ministérios na igreja em desacordo e inimigos na comunidade mata a possibilidade de uma igreja ser saudável e frutífera, porque mata essa unidade no espírito que nós devemos ter em Cristo Jesus. A solução que Paulo dá para isso, no fim das contas, é o amor. É o que a gente lê no capítulo 13, não é? Que se nós não tivermos amor, de nada adianta as atuações na igreja. Se nós não tivermos amor, de nada adianta o exercício dos dons e dos ministérios. Se o amor não for a nossa motivação, a gente está fazendo tudo em vão. Estamos trabalhando de besta, se o amor não for o nosso motivo, não é? No fim das contas, uma igreja dividida é uma igreja que não ama. No fim das contas, uma igreja dividida é uma igreja que abandonou o amor de Deus. É uma igreja que falta amor uns pelos outros, que falta submissão uns aos outros, que falta serviço uns aos outros. A grande solução para sermos então uma igreja frutífera é sermos uma igreja amorosa. É sermos uma igreja que se dá pelo outro, que serve ao outro, que se entrega ao outro, que trata o outro como mais importante do que si mesmos. Vocês querem ser uma igreja frutífera? Sejam uma igreja que ama. Sejam uma igreja que ama, porque é o amor que vai nos dar a unidade necessária para frutificarmos. O que eu aprendo, olhando para esses textos todos que a gente olhou em 1 Coríntios, é que o que divide uma igreja não são grandes coisas. O que faz uma igreja ficar dividida não é desvio de dinheiro. O que divide uma igreja não é adultério. O que divide uma igreja não é divórcio, assassinato, tráfico de drogas. O que divide uma igreja são coisas que acontecem fundamentalmente dentro do seu coração. O que divide uma igreja é orgulho. O que divide uma igreja é colocar uma liderança contra a outra. O que divide uma igreja é não conseguir se submeter ao irmão. O que divide uma igreja é usar a tua liberdade sem considerar o outro que está do teu lado. O que divide uma igreja são coisas muito pequenas, que crescem e se tornam gigantes, que para serem mortos vão demandar muito tempo, muito sacrifício e muito esforço. Não despreze os pequenos pecados. Não despreze as pequenas falhas que te colocam contra os outros. Vá procurar o irmão para conversar. Vá colocar limpo. Vá pedir desculpa. Vá esclarecer o problema. Vá resolver o problema. Coloque as coisas em pauta para que não cresçam pequenos demônios que se tornam grandes diabos e destroem a vida da igreja. No capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo encerra nos versos 13 e 14 do último capítulo de 1 Coríntios, no 16, dizendo: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sedes fortes, fazei tudo com amor. Talvez esse seja um grande resumo do que Paulo quer dizer em 1 Coríntios. A gente precisa vigiar, estar vigilantes contra a divisão. Nós precisamos permanecer firmes nessa fé, porque é a fé em Cristo Jesus que vai nos manter unidos uns aos outros. A gente tem que ter coragem, como o povo da família de Cloé, que teve coragem para se levantar contra a divisão na igreja. A gente tem que ter força, porque para permanecermos unidos, irmãos, só com a força que a gente encontra em Cristo Jesus. Fazei tudo com amor, porque é o amor, irmãos, que vai nos unir, é o amor que vai nos manter firmes, é o amor que nos vai fazer uma igreja cada vez mais frutífera, plantada, né? Vai ser saudável aquilo que Deus entenda para nós. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos abençoe, nos faça cada vez mais frutíferos nessa unidade que a gente só encontra em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te amamos, nós declaramos submissão a Ti e aos outros. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme e nos faça cada vez mais unidos em Ti. Nos faz plantados, nos faz saudáveis, nos faz frutíferos, lutando contra a divisão que muitas vezes mata a saúde da igreja. Nos abençoa, no Teu santo nome. Amém.